Pessoal, tudo bem? Essa videoaula é para a gente fazer uma recapitulação do que nós aprendemos dentro dos slides sobre o processo de Revolução Francesa, Império Napoleônico e processo de independência do Haiti. Mas é só um resumo, um aparato geral para que vocês consigam realizar as questões desafio que estão no final dessa unidade. Vamos lá. Inicialmente nós temos que saber o processo que vai gerar o antigo regime da Europa, aliás, da França no século XVIII. Lembra? Divisão e as características do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Temos que ver posteriormente os fatores que vão motivar a criação da Assembleia dos Estados Gerais. Por que Luís XVI vai resolver criar os Estados Gerais e o que vai ocorrer dentro desses Estados Gerais para iniciar o processo de Revolução Francesa? Tudo isso está especificado dentro dos slides, ou seja, dentro da primeira aula que vocês deram uma lida e ouviram um pouco que eu pude relatar, e além disso a gente tem a unidade do livro, que é a unidade 3, que fala a respeito desse aspecto. Tudo bem? Outra parcela, outra característica que nós temos que saber é, após a tomada da França pelo terceiro estado, esse terceiro estado vai se dividir em três partes: girondinos, jacobinos e planície. Vocês têm que saber o significado de cada um e os intercursos de revolta entre girondinos e entre jacobinos, principalmente a revolta que vai gerar o início do governo de Napoleão Bonaparte com a vinda do consulado. Posterior a isso também, nós temos que saber as formas que levaram Napoleão Bonaparte a se tornar imperador da França. E dentro do território do governo de Napoleão Bonaparte, temos que ter consciência da criação do Código de Direitos do Homem e do Cidadão, do Código Civil Napoleônico e principalmente também características do bloqueio continental e o que é isso. Entendido? Em resumo, o que nós precisamos saber de Napoleão Bonaparte são os aspectos dessas fases históricas. Outro critério que nós temos que saber, após o governo dos 100 dias, gente, nós temos que ter a consciência do que foi o Congresso de Viena. E a última parte dessa unidade, ela relata sobre os processos formadores da busca de emancipação do território do Haiti. O que a França tem em relação ao território haitiano e por que o Haiti, que anteriormente se chamava como? Fica a critério de vocês, se vocês estiverem situando nas videoaulas. O que vai levar o território haitiano a buscar o seu processo de emancipação, ou seja, todo o contexto histórico de independência do Haiti. Meus amores, agora eu vou ler com vocês as questões de desafio que vocês têm que realizar, que vai passar a ficar muito mais fácil para vocês enaltecerem aquilo que vocês querem colocar na resposta. Vamos lá? Após a explanação dessa unidade, responda as questões abaixo. Desenvolva a divisão dos 3 estados do antigo regime francês. Foi o que acabamos de dizer. Como que o antigo regime francês era dividido? Dica: primeiro, segundo e terceiro. Entendido? Só que vocês têm que me descrever cada um. Número 2. O que gerou a Revolução Francesa? Qual o principal fator ou o que ocorreu dentro da França que fez iniciar o processo de Revolução Francesa? Número 3. Perdão, anteriormente eu tinha dito 2, né? Número 3. Explica a diferença entre girondinos, jacobinos e planície. Só outro bizu, outra dica para vocês. Jacobinos, girondinos e planície faziam parte do terceiro estado. Esse terceiro estado vai se subdividir nessas 3 classificações. Eu quero que vocês me digam quem fazia parte de cada camada desse terceiro estado, ou seja, dos girondinos, dos jacobinos e da planície. 4. Qual foi a importância de Napoleão Bonaparte na Revolução Francesa? Qual foi o papel de Napoleão? Eu não estou falando do império dele, tá bom? Eu quero que vocês me digam qual foi o papel, a atuação de Napoleão Bonaparte durante esse princípio de Revolução Francesa. O que ele fez para se destacar e conseguir cargo político
ao ponto dele aplicar um golpe e se tornar imperador da França. Entendido? 5. O que foi o bloqueio continental? Essa parte ela é muito importante porque quando nós entrarmos no processo de estrutura econômica e desenvolvimento econômico de demais países, como Portugal, isso vai envolver esses países. Afinal, temos que relembrar só um pouquinho, Napoleão Bonaparte formou o império. Se ele formou o império, ele formou o quê? Uma anexação de território por meio de guerra. Se ele passou a fazer isso, ele impôs alguma coisa. O que significa o bloqueio continental? Nós temos que ter isso na cabeça, tá bom, gente? 6. Discorra quais fatores geraram o Congresso de Viena. Por que o Congresso de Viena vai passar a acontecer, pessoal? Dica para vocês, o processo do Congresso de Viena ele vai ser iniciado após a queda de Napoleão Bonaparte, quando ele vai ser retirado do governo francês, tá bom? Vocês vão me falar quais fatores que vão gerar o Congresso de Viena e, se possível, presta atenção nisso, e se possível me diga o que é o Congresso de Viena. Tá bom? O que gerou e o que é. Eu sei que aqui não está pedindo o que é, mas agora eu estou pedindo para vocês, tá bom? Me fala os fatores que geraram e o que foi o Congresso de Viena. Número 7. Apresente os processos históricos que geraram a independência do Haiti. Quais fatores, quais critérios, a motivação que trouxe a vinda da emancipação haitiana. Entendido? Meus amores, tentem realizar essa questão desafio. Eu vou estar corrigindo elas com vocês na próxima videoaula, tá bom? Toda essa questão desafio, dando um aparato a mais para vocês a respeito desses processos da unidade 3, que novamente se trata de Revolução Francesa, de desenvolvimento do Império Napoleônico e da independência do Haiti. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato comigo durante o nosso período de aula, pelo e-mail que está descrito, está dito no final dos slides. Lembra quando vocês abrem a questão desafio, tem um e-mailzinho abaixo. É o e-mail que vocês vão entrar em contato comigo para ter a disponibilidade de tirar dúvidas. De qualquer jeito, eu vou dizer aqui para vocês. O e-mail é carlasaber595@gmail.com. Qualquer dúvida, pode estar me procurando, eu estou aqui sempre para ajudar vocês, mesmo à distância, mas a gente nunca vai deixar de ter um aprendizado da melhor forma possível. Um beijinho para vocês e até mais.